Estamos aqui com um participante especial agora que só porque ele voltou aqui às atividades comuns, ele já está direto no nosso programa. Tudo bem, Carlito? Como é que você está, querido? Tudo ótimo, Pedro Zambada. Prazer estar aqui mais uma vez participando da live da manhã, né? O programa tem sido sucesso aqui na Folha Democrata TV. E vamos comentar aí, nesse restinho de live que falta, algumas coisas importantes aqui que eu comentei com você no bastidor, né? Isso, você estava falando um pouco sobre também a sua experiência, né, Carlito? Eu vi uma thread ontem, antes de te passar a palavra, eu só vou ler ela rapidamente porque eu achei muito boa, de jornalista que eu não conhecia, mas eu estava vendo o que ele estava falando ontem, e ele fez um paralelo interessante sobre o modelo da Jovem Pan, que é um dos desafios que a gente tem aqui na própria Folha Democrata, né? A gente tenta fazer um trabalho com bom humor, mas é óbvio que quando você tenta se ater mais aos fatos, é natural você ficar um pouco mais chato. E ele falou uma coisa interessante aqui, ó. A Jovem Pan faz jornalismo político no mesmo padrão que algumas TAVA fazem jornalismo esportivo, querem barraco ao vivo, instigando torcidas, porque isso gera uma alta audiência fácil. A PAN colocava de 2 a 3 bolsonaristas para discutir com um não minion para gerar audiência. Os primeiros nomes não minions eram comentaristas que queriam argumentar. Do outro lado, provocadores queriam jogar para os seus, promovendo um massacre online depois. Isso funcionava até o César Calejão entrar. Percebendo o jogo, ele partiu para o ataque. César Calejão provocou, ironizou e ofereceu entretenimento para os não bolsonaristas na PAN. Sim, o que a Jovem Pan faz é entretenimento político e não jornalismo. E a emissora deveria estar armando, pois ganhou um novo público, mesmo que em cortes no YouTube. O problema foi combinar com os puxa-sacos do atual presidente. Percebendo que seus debatedores usavam as mesmas armas, Constantino arregou e exigiu que só o lado dele pode fazer isso. A Jovem Pan vão topar porque a audiência minion é fiel, enquanto os outros só veem os cortes. O fato é, a PAN não faz jornalismo político, faz entretenimento, assim como as Fox Sports fazia no esporte. A diferença é que o entretenimento combina com a cobertura esportiva. Já a política, a Jovem Pan deve procurar outros esquerdistas para comentar. Já sabemos o que deve ser feito por lá. Foi o Giovanni Ramos, que é jornalista e pesquisador acadêmico, que fez esse comentário. E olha, eu concordo 100% com ele, viu, Carlito? É o grande paradoxo que a gente tem toda vez que um companheiro nosso vai para lá, e você foi para lá um tempo, né? Eu acredito que, inclusive, o César entrou lá depois que eu saí, né, do Morning Show, fui participar do Morning Show, a Jovem Pan estava querendo trazer supostamente essa guinada mais ampla ali, né, em tese, para poder trazer o discurso para a narrativa de que a Jovem Pan não era bolsonarista, que não era de extrema-direita, que ouvia todos os lados. E a experiência do César, porque o César é muito mais tranquilo que eu preciso reconhecer isso aqui também, durou mais tempo que a minha. A dele durou 2 meses. Ele é agressivo, né, cara? É um treco Não, meio mas assim, doido. ele é educado, né? Ele é calmo, né? Ele não se exalta, ele é calmo, né? Apesar de ele ser incisivo, ele é bem educado, né? E assim, e quando eu participei do Morning Show, por exemplo, depois que eu saí, ele acabou entrando no meu lugar, porque o Guga que me indicou para o Morning Show. E eu vou ser bem sincero para você, Pedro. Ver hoje o César Calejón dando destaque para isso, e aqui eu vou até entrar numa questão meio polêmica, que não tem nada a ver com o César em si, mas tem a ver com a nossa própria sociedade. Quando eu, nordestino, gordo, preto, falei exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo, que está acontecendo agora com o César, as pessoas diziam que eu estava ressentido porque eu tinha sido demitido da Jovem Pan, sendo que eu nunca fui contratado pela Jovem Pan. E para mim é importante ouvir o César falando sobre isso hoje. Por quê? Porque, como eu disse, apesar de não ser nada relacionado a ele em si, não é culpa dele ser branco, não é culpa dele ser sudestino, entendeu? Não é culpa dele ser um padrão, digamos assim, mas a voz dele está servindo para dar voz a outras pessoas. Hoje, por exemplo, eu estava assistindo o ICL Notícias e ele estava dizendo lá que quando acabou o programa, a equipe técnica todinha foi lá, parabenizou ele, agradeceu a ele por estar falando aquilo para o Constantino. E eu tinha dito isso também quando eu falei que as pessoas, toda vez que eu participava no programa no Morning Show e que a Zoe Martins falava uma abobrinha, ou que o Felipe Sabará falava uma abobrinha também, a equipe vinha no meu ouvido, boa, Carlito, bota pra ferrar mesmo aí com esses escrotos aí, a gente não aguenta mais e tal, a gente fica calado aqui porque de onde se tira o pão não se come a carne, né? Eles até brincavam, às vezes, com a gente falando sobre isso. E eu fico feliz em ouvir o César falando sobre isso publicamente, porque, assim, durante um certo tempo eu fui visto aqui nas redes sociais como um cara ressentido, né? Que eu até parei de falar mais sobre Jovem Pan no meu canal,
Porque chegou a esse nível de toda vez que eu falava qualquer coisa sobre a Jovem Pan, as alegações eram que eu estava ressentido. E na verdade não, né? Tanto o César quanto eu, a gente não era contratado da Jovem Pan. O César Calerron entrou no meu lugar no Morning Show, fui convidado para participar do Morning Show, para fazer participações como o César. Só que aí, a partir do momento que você começa a confrontar esses bolsonaristas, a coisa começa a desandar. E no meu caso específico, ficava claro ali as participações, assim como as participações do César também, nos programas que ele participa, ficava claro que os bolsonaristas não sabiam o que estavam falando e que a gente que estava ali estava tentando trazer um debate mais técnico. No caso do César, a saída dele foi pedida pelo Rodrigo Constantino. No meu caso, a saída foi pedida pela Zoe Martinez. Eu acho que hoje, inclusive, Pedro, a gente consegue colocar, eu pelo menos consigo colocar uma pedra de vez nesse assunto, porque era algo que me incomodava muito, porque toda vez que eu tocava nesse assunto, ou lá no meu canal, ou até mesmo aqui participando às vezes da live do Fura Democrata numa hora de política, sempre vinha alguém dizer que eu estava ressentido porque eu não fui contratado, né? Que eu fui demitido. Inclusive, tentaram até criar à época uma treta comigo e com o César, porque eu expliquei que eu não poderia ser a esquerda né, que era aquela esquerda que concordava com tudo, e como o César tinha entrado no meu lugar no Morning Show, já tentaram dizer que eu estava criticando o César, e não era uma crítica ao César, a crítica era a Jovem Pan. Aliás, para ser justo, o Carlito nunca criticou o César e nem o Guga. O Guga era funcionário de fato da Jovem Pan e passou por poucas e boas, sobretudo nessa fase final, né, Carlito?